Da falta de, digamos, acessibilidade em muitas situações, vocês ainda têm que, de certa forma, ter um jogo de cintura para poder driblar aí a falta de respeito de algumas pessoas? Infelizmente, sim. Inclusive, eu vejo assim em mercados, que tem um grande fluxo de pessoas, que esses locais eles até criam mais vagas, né, para tentar atender as pessoas, mas o desrespeito é muito grande, tá? E aquela história, a pessoa vai, é só um minutinho, não é só um minutinho. Isso acontece, infelizmente, em todos os lugares, exceto nesses em que a fiscalização realmente que é aquela de vaga, de rua, que tem um comprometimento. Agora, nos lugares particulares, realmente não tem nenhum respeito. Tanto para nós, como deficientes, quanto para idosos, né? Que eles também têm vagas demarcadas e também são absolutamente desrespeitados. E isso é um problema de educação, né? Educação e punição, né? Porque mesmo nos locais em que eu reclamo, eu já fui reclamar, e eu até entendo o ponto de vista do mercado, por exemplo, né? Que eu fui, já reclamei 2 vezes. A pessoa fala, olha, a gente infelizmente não tem o que fazer, eles são clientes, a gente vai lá, vai chamar a polícia, até chama, mas primeiro que a polícia demora para vir, é o tempo do cara sair do local, né? E se acontece algum problema com essa pessoa, o que vai acontecer? Ele não vai mais no estabelecimento, né? Então, a questão única é a seguinte, são 2 questões, né? Respeito pela vaga e punição, e ela tem que ser pecuniária ou moral, né? Porque existe hoje, né, até algumas entidades que distribuem algum tipo de multa moral que eles colocam nos lugares, né? Porque aquela vaga, ela às vezes é pouco utilizada, né? Então às vezes você tem 10 vagas e só uma pessoa com cadeira, e ela que vai não tem a vaga, ela tem que parar o carro mais longe ou tem que descer a pessoa levar o carro. Quer dizer, uma absoluta falta de consciência. E hoje em dia, com o envelhecimento da nossa população, aquela vaga pode servir para a mãe dele, para a tia dele, para a avó dele, só que eles não têm essa consciência. Infelizmente, é uma coisa que tem que ser melhor, acho que divulgada, esse desrespeito, e de alguma forma tem que aumentar a punição. A multa tem que ser pesada, porque a única forma de você realmente tornar isso com respeito, eu acho que é punindo, né? Ou uma saída até interessante também seria pegar esse indivíduo e falar que vem aqui, sente numa cadeira e faça esse trajeto para você sentir na pele quais as dificuldades. Exatamente, porque ele vai ver o quanto difícil que aquela vaga ali e também porque tem a questão do espaço demarcado, né? Porque você tem a vaga e você tem um espaço para abertura de porta. Então, se você para numa vaga convencional, você não consegue abrir a porta para colocar a cadeira de roda, ou para colocar o andador, ou para quem tem uma dificuldade maior, que para levantar do carro, que ela precisa de mais tempo, entendeu? Porque a gente foca muito na pessoa que usa a cadeira de roda, que é o meu caso. Só que não sou só eu que uso, não são só os cadeirantes que usam essas vagas. Então, pessoas que usam andador, que usam bengala, que usam muleta, ou têm dificuldade de locomoção, elas vão precisar de um tempo maior, de um espaço maior. Então, essa coisa tem que ser vista com muito carinho, porque é um desrespeito, que é uma coisa que talvez o seu pai vai precisar, a sua mãe vai precisar, e você não está pensando, né, nisso, né? Então fica um alerta, né? Mais respeito, mais consciência, por favor. Itamar, e sobre inclusão social? Como é que está essa lei nos dias de hoje? O que você tem percebido? Como a lei, como a gente já abordou anteriormente, né, obriga a determinadas adaptações, né? Então a lei também ela tem agido de forma melhorada a condição da pessoa com deficiência, porque existem hoje cotas, né, para empresas poderem absorver
essas pessoas, né, que têm as suas deficiências. Então elas estão tendo condição de poder acessar o campo de trabalho, né, e isso teria que ser melhor divulgado, um melhor treinamento, porque a gente observa muito que ainda existem muitas carências das próprias empresas que têm que cumprir as cotas e não conseguem porque não tem pessoas preparadas pelo segmento. Mas, felizmente, melhorou bastante por essa questão de cotas, né, que obrigam principalmente as empresas médias e grandes a ter no seu quadro pessoas com deficiência. Obviamente, a pessoa com deficiência tendo renda, ela vai ter acesso a outros bens, né, que são inerentes a qualquer cidadão, né? Muito, Tamara, agora eu gostaria de saber um pouquinho sobre as leis, sobre as isenções tributárias, quais são as patologias que dá direito a isso? Você pode explicar um pouquinho para a gente, por favor? Na verdade, aí é o seguinte, existem 2 segmentos que dão direito às isenções. Como já foi dito, existem 2 segmentos, que são condutores, quando é o óbvio, né? São a pessoa com deficiência que dirige o veículo, e os não condutores são aqueles que precisam de um motorista para auxiliá-los, né, no transporte, certo? Então, para esse segmento existe o benefício das isenções para aquisição de veículos novos. Para o IPI e o ICMS, para ambos, tanto condutor como não condutor, e para a pessoa que é condutora, tem o IPVA. No caso de São Paulo, como nós temos a questão do rodízio, tem a liberação do rodízio. Para não condutor, não há ainda a isenção do IPVA, e do rodízio também é dado à pessoa que tem a deficiência e não dirige. E, Tamara, aumentou muito a procura pela carta especial? Olha, nos últimos 2 anos a gente tem sentido uma grande demanda. Por quê? Está sendo divulgado, né? Isso está previsto em lei, mas isso não era muito divulgado. Existem várias patologias que dão direito a que se adquira um veículo com isenção de impostos, né? E é o que a gente chama de deficiências não aparentes. Então, você visualiza a pessoa e você não detecta nada nela que ela tem uma deficiência, né? Quando você observa uma pessoa numa cadeira de roda, ou que ela tem falta de algum membro, ou então quando você observa a pessoa, você já detecta nela que ela tem uma deficiência. Por exemplo, se ela está numa cadeira de roda, apoiada numa muleta, numa bengala, no andador, ou quando tem ausência de algum membro, ou quando eventualmente você vê que ela tem uma atrofia, né, em membro superior ou inferior, você observa que ela tem essa deficiência. Então, agora você tem um segmento maior, que são as pessoas que não têm essa deficiência aparente, mas têm restrições motoras em função de várias patologias. Lesões, né, de coluna, joelho, e outras lesões decorrentes de tratamento, isso está sendo divulgado com mais frequência, inclusive por clínicas de recuperação, médicos, né? Então as pessoas estão sabendo dos seus direitos e, obviamente, estão correndo atrás deles, né?